34ª sessão ordinária da Câmara Legislativa. Há expediente sobre a mesa. Convido o nobre deputado Chico Vigilante para a Secretaria dos Trabalhos. Terceira Secretaria. Aqui passo a presidência para o deputado Augusto Carvalho. O que eu posso fazer? Você é presidente da Câmara. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, setor de tramitação, ata e súmula. Terceira Sessão Legislativa da 4ª Legislatura, ata sucinta da 82ª Sessão Ordinária, em 22 de setembro de 2005. Súmula. Presidência, deputado Fábio Barcelos e Wilson Lima. Secretaria, deputado Wilson Lima. Local, plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Início, 15 horas e 14 minutos. Término, 17 horas e 14 minutos. Compareceram os seguintes deputados: Agrício Braga, Anicea Machado, Arlete Sampaio, Augusto Carvalho, Benício Tavares, Chico Floresta, Chico Leite, Chico Vigilante, Eliana Pedrosa, Érica Cocai, Eurídice Brito, Expedito Bandeira, Ivelise Long, João de Deus, José Edmar, Leonardo Prudente, Maria da Guia, Odilon Aires, Paulo Tadeu, Peniel Pacheco, Wilson Lima e Fábio Barcelos. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, setor de tramitação, ata e súmula. Terceira Sessão Legislativa da 4ª Legislatura, ata sucinta da 83ª Sessão Ordinária, em 27 de setembro de 2005. Presidência, deputado Fábio Barcelos, Odilon Aires e Chico Floresta. Secretaria, deputado Chico Vigilante. Local, plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Início, 15 horas e 12 minutos. Término, 16 horas e 1 minuto. Está lida as atas, senhor presidente. Declaro as atas lidas e aprovadas. E, deputado Chico Vigilante, eu sei que Vossa Excelência, como eu, Tem coisa ainda aqui. temos nos manifestado sobre a questão da presença aqui no plenário. O prazo regimental reza que a sessão começa às 15 horas. Há dias em que os discursos vão até às 17 horas. Ainda a semana passada, 10 minutos depois que iniciou a sessão foi encerrada. Então, antes de fazer a verificação de quórum, eu peço a Vossa Excelência que leia os expedientes sobre a mesa. Moção do deputado Fábio Barcelos. Parabenizo a professora Julieta Pereira de Faria pelo trabalho à frente da comunidade do Riacho Fundo. Indicação do deputado Agrício Braga. Projeto de lei do deputado Wilson Lima. Projeto do deputado Wilson Lima. Moção de vários deputados. Manifesto integral e restrito apoio à proibição do comércio de armas. Indicação do deputado Evelise Long. Requerimento do deputado Odilon Aires. 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 Projeto de lei da deputada Arlete Sampaio. Indicação do deputado Benício Tavares. Requerimento da deputada Érica Cocai. Requer a realização de sessão solene em homenagem ao Dia da Independência do Piauí. Requerimento do deputado Chico Leite. Está lido os expedientes, senhor presidente. Peço ao senhor secretário que faça a conferência do quórum para deliberarmos sobre o prosseguimento da sessão. Deputado Agrício Braga, deputado Aguinaldo de Jesus, deputado Anicea Machado, deputado Arlete Sampaio, deputado Augusto Carvalho, deputado Benício Tavares, deputado Brunelli, deputado Chico Floresta, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, deputada Eliana Pedrosa, deputada Érica Cocai, deputado Eurídice Brito, deputado Expedito Bandeira, deputado Expedito Bandeira, deputado Evelise Long, deputado João de Deus, deputado José Edmar, deputado Leonardo Prudente, deputada Maria da Guia, deputado Odilon Aires, deputado Paulo Tadeu, deputado Peniel Pacheco, deputado Wilson Lima, deputado Fábio Barcelos, deputado Arlete Sampaio, só tem 5. Chegou o sexto. Deputado Chico Leite. 6. Para debate.
a número regimental para continuar a sessão, passamos ao comunicado de líderes. Deputado Odilon Ares, PMDB. Deputada Eliana Pedrosa, PFL. Deputado Brunelli, PP. Deputada Érica Cocai, PT. Deputado Peniel Pacheco, PDT, ausente. O que é o Chico? Fala. Ninguém quer falar. Agora entra nos... Comunicados. Comunicados ainda de liderança, deputado Chico Leite, falando pelo PT. Senhor presidente, colegas parlamentares, senhores e senhoras da imprensa, como vice-líder do Partido dos Trabalhadores, venho a essa tribuna pronunciar-me sobre dois assuntos. O primeiro dos assuntos é especificamente sobre a audiência pública que realizamos semana passada nessa casa, senhor presidente. Há anos, nós vemos pela televisão e acompanhamos pela imprensa, senhor presidente, os chamados esportes de aventura ou esportes radicais, que nasceram lá na Nova Zelândia, nos tempos do isolacionismo. Em estados desenvolvidos como a França, como a Alemanha, como a Inglaterra, mesmo com índole liberal, esses esportes são regulamentados. No Brasil, o que se vê é, de um lado, a prática pura, ingênua, voltada à recreação e à atividade por parte de jovens e, de outro, alguns poucos que querem ganhar dinheiro com risco de vida de seres humanos. No Brasil, presidente Paz, de maneira atrasada, nós não temos uma regulamentação nem nacional, nem no âmbito do Distrito Federal. Dois acidentes, senhor presidente, chamaram a atenção do Brasil. Uma moça e um rapaz na prática desses esportes. Uns dizem que por problema de imperícia, outros que por problema de fadiga de material se acidentaram. Chamou a atenção do Brasil. Nesse enredo, um deputado federal de Minas Gerais, senhor presidente, propôs criminalizar a prática desses esportes no âmbito federal. Nem 8, nem 80. Nem entender que os esportes não possam ser praticados. Ao contrário, que seja crime aquilo que traz efetivamente qualidade de vida, recreação. Nem entender de outro âmbito, senhor presidente, que não se tem uma regulamentação para dar garantia de segurança aos praticantes e até para estimular aqueles que assim procedem. Por isso, semana passada nós convidamos todos os envolvidos, sejam comerciantes de materiais, sejam atletas, sejam empresas, sejam instrutores, campeões mundiais que o Brasil tem, a Cruz Vermelha, o Corpo de Bombeiros, e formamos um grupo de trabalho que inicia ainda esta semana a formatação de um projeto que apresentaremos para regulamentar, no âmbito do Distrito Federal, ou a prática do chamado esporte radical ou esporte de aventuras. Com certeza absoluta, também aqui, essa casa estará dando o primeiro passo, como fez em relação ao abuso das operadoras de telefonia, como fez no tangente aos concursos públicos, como fez em outras inúmeras hipóteses de regulação e, por isso, de estímulo à prática com os limites legais próprios. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz aqui, senhor presidente, é que hoje nós protocolamos um requerimento, senhor presidente, na mesa, que diz respeito ao projeto de resolução que propusemos ainda em fevereiro de 2003
proibindo a prática do nepotismo nessa casa. Ainda em fevereiro de 2003, um projeto de resolução que desde aquela época está na mesa. Ficou, no primeiro momento, na primeira secretaria, depois me parece que agora na vice-presidência. Desde aquela época nós não temos uma solução, senhor presidente. Um projeto que acaba com a possibilidade de engordar as finanças domésticas, contratando parentes até o 3º grau. E que proíbe a chamada barriga do aluguel, senhor presidente. Também afamada no âmbito federal, quando um parlamentar contrata a parente de outro. Ressalvamos apenas os concursados. Esses sim, esses concursados, sejam parentes ou não, terão e deverão ser nomeados para os cargos em comissão nessa casa. O nosso requerimento, senhor presidente, no sentido que esse projeto que está desde fevereiro de 2006, de 2003, melhor dizendo, ou seja, desde o início da legislatura, possa vir a plenário, sair da mesa e vir a plenário, senhor presidente, para que nós possamos todos nos posicionar como juízes sobre o assunto, senhor presidente. Então era esse apelo que faço a Vossa Excelência, na qualidade de presidente, e apelo que faço à mesa, para que vote essa resolução e que traga a plenário para merecer de nós o veredito, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Chico Leite. Passamos a palavra ao deputado, já nos comunicados de parlamentares, deputado Odilon Aires, deputado Zé Edmar, deputada Eliana Pedrosa, deputada Eurides Brito, deputado Leonardo Prudente, deputada Ivelise Long, deputada Ivelise Long, deputado João de Deus, deputado Paulo Tadeu, deputado Chico Floresta, deputado Brunelli, deputada Anilcé Machado, deputado Agrício Braga, deputado Peniel Pacheco, deputado Aguinaldo Jesus, deputado Chico Leite, deputada Érica Cocai. Solicito que o deputado Peniel Pacheco, membro da mesa, assuma o seu posto. Presida os nossos trabalhos. Como é que eu faço aqui? Senhor presidente, gostaria de fazer um apelo. Chame eu depois aqui. Estamos... Está saindo esse som? Por favor, deputada. Tá, eu desconto. Eu vou descontar. Vossa Excelência está com a palavra. Estamos na casa, nesta sessão plenária, com 12 parlamentares. Faria um apelo a que os parlamentares que estão na casa e não estão no plenário pudessem vir ao plenário para que nós pudéssemos aqui estar votando o projeto dos servidores da Câmara Legislativa. Estarmos votando hoje para que tenhamos a possibilidade de, já no próximo mês de outubro, que se avizinha, os servidores tenham o reajuste na sua remuneração assegurado. Dizemos que com 12 parlamentares precisamos apenas de mais um parlamentar para que possamos aqui estabelecer esta votação na medida em que há acordo de líderes, que possamos votar imediatamente o projeto dos servidores antes mesmo de podermos apreciar o veto do governador. Mas me inscrevo, senhor presidente, para dizer que os bancários no dia de hoje estão em greve. E estão em greve porque rejeitam uma proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos, que é uma proposta que não cobre nem ao menos a inflação do período. Os bancários reivindicam a reposição das perdas e um ganho real. É bom lembrar que, em função do crescimento econômico resgatado pelo governo Lula,
mais de 80% das categorias que estiveram em campanha no primeiro semestre obtiveram um ganho real no seu salário. Os banqueiros oferecem uma proposta que é realmente aviltante, vindo do setor que mais lucra neste país. E lucra 115% da sua folha de pessoal, por exemplo, em média, é paga pelos clientes por tarifas bancárias. Um banco como o Banco Itaú, intransigente à mesa de negociação, lucra com tarifas bancárias pagas por nós, clientes bancários, 180% da sua folha. E este setor, que tem um lucro mais de 5 vezes maior do que todo o parque industrial brasileiro, um setor que não produz, que não gera emprego, que não reestrutura a cadeia produtiva, que não empresta ao setor produtivo, porque o Brasil é um dos países que tem uma menor relação de crédito com o seu produto interno bruto. Enquanto um país como a Itália, por exemplo, tem operações de crédito quase 100% do seu PIB, no Brasil esse percentual não chega a 30%. Portanto, o lucro do sistema financeiro não vem da mediação dos recursos populares e do oferecimento de crédito que poderia justificar um desenvolvimento econômico e alavancar esse desenvolvimento econômico. Vem em função do spread mais caro do mundo, o maior spread do mundo, e de uma taxa de juros que chega a um caráter de insulto ao conjunto desta nação, pois esse setor se nega a negociar. Por isso há uma greve unificada dos bancários no dia de hoje. Há um encontro nacional dos bancários neste final de semana, onde se prepara uma greve por tempo indeterminado a partir da semana que vem. E a decisão da categoria é de que nada funcionará, porque há pesquisas que indicam que 90% das operações bancárias são feitas fora da agência bancária. Portanto, a greve que se organiza é uma greve de paralisação, inclusive, do autoatendimento. Portanto, é importante que esta casa, inclusive, se manifeste, e estamos oferecendo uma moção neste sentido, de apoio a este movimento e de solicitação de que os banqueiros saiam do topo da sua arrogância, de quem domina de fato este país, e sentem e negociem uma proposta que, em verdade, é uma proposta absolutamente absorvida por este sistema que lucrou alguns bilhões. Um banco como o Banco Itaú chegou a um lucro de 3 bilhões de reais neste ano. E dentro desta campanha, senhor presidente, há uma discussão no que diz respeito ao Banco de Brasília. Em 2003, o Banco de Brasília demitiu vários funcionários, mais de uma dezena de funcionários recém-ingressados no banco, em função da sua participação no movimento grevista. Estes funcionários foram à justiça. Como é um banco que segue o regime seletista, não existe estabilidade no emprego. Entretanto, ninguém pode demitir ninguém por utilizar um direito constitucional que representou muito sangue e suor para este país, que é o direito de greve. E neste sentido, vários funcionários entraram na justiça, o conjunto destes funcionários estão ganhando na justiça o retorno ao trabalho. Já são 3 dos 14 funcionários que tiveram sentenças judiciais para o seu reingresso imediatamente ao banco, porque o banco diz que demitiu esses funcionários para economizar despesas. As maiores despesas do BRB não são, das suas despesas administrativas, não são com pessoal. É um dos únicos bancos, quiçá o único banco deste país, que as suas despesas administrativas são impactadas por o que se chama de outras despesas administrativas e não com a folha de pessoal. São impactadas por gastos com publicidade, com patrocínio e com terceirização. E nesse sentido, o argumento do banco de que demitiria esses funcionários para economizar recursos cai por terra ao sabermos que demitiu esses funcionários e imediatamente, por concurso público, contratou o triplo ou, quiçá, 4 ou 5 vezes mais o número de funcionários demitidos. Portanto, aqui fica um apelo à líder do governo
para que possa estabelecer uma discussão com o presidente do Banco de Brasília, para que não fique esperando a injustiça ser corrigida pelo Poder Judiciário, que sente à mesa nesta campanha salarial e readmita os funcionários que estão sendo readmitidos pela Justiça de Trabalho. Senhora Readmita deputada. mostrando a boa vontade do banco em reestabelecer a harmonia nas relações internas e reconstruir, recosturar o seu tecido social extremamente esgaçado. Era isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero me somar à deputada que me antecedeu na solidariedade aos bancários, conclamando a liderança do governo, principalmente ao secretário parlamentar do governo do Distrito Federal, para que façam com que o diálogo prospere na mesa de negociação com o sindicato, ao mesmo tempo que não podemos deixar de abordar a importância do governo federal, que no ano passado, por incompetência e irresponsabilidade de seus ministros, levou uma greve dos funcionários do Banco Brasil e da Caixa Econômica à exaustão. Mais de 30 dias de greve, que teve de ser concluída nos tribunais do trabalho. Mas, senhor presidente, eu queria fazer um apelo à deputada Anilcéia Machado, líder do governo, para que pudesse me ouvir um pouquinho sobre matéria da mais alta gravidade que eu não podia deixar de abordar dessa tribuna. Há muito tempo, deputada Anilcéia, eu venho clamando por uma postura do governo do Distrito Federal para que pudesse examinar com mais cuidado o contrato que a Bela Cap tem com a empresa Qualix para operar a coleta do lixo e o tratamento dessas toneladas de lixo que todo dia são reunidas aqui no aterro sanitário, que jamais foi aterro sanitário, é o chamado lixão da estrutural. Pois bem, eu venho denunciando sistematicamente que as cláusulas desse contrato vêm sendo afrontadas item por item, deputado Peniel Pacheco. Por exemplo, a desativação do aterro do Jockey Club, vulgo lixão da estrutural. Até agora, esse aterro ou esse lixão não foi desativado para ser colocado outro em funcionamento. Até hoje, a área não foi recuperada da degradação em que ela foi submetida, A coleta seletiva de lixo, deputado Peniel, não foi implementada. Enfim, uma série de itens pelos quais a Qualix recebeu, desde 2000, quando foi feito o contrato que expira agora no dia 23 de novembro, já recebeu a bagatela de 559 milhões de reais, tendo outros 45 milhões empenhados, conforme descrito no sistema SIGO, de receitas e despesas do Distrito Federal. Pois bem, senhor deputado, eu acabo de vir lá da usina do Peçula, da Ceilândia, onde funciona a usina de incineração de lixo hospitalar. Deputado Peniel Pacheco, pasme Vossa Excelência, que no contrato reza também que, na época de manutenção desses equipamentos, a Qualix deveria cuidar para fazer a manutenção, ter peça de reposição e zelar para aquela emergência não consumar um ato de ameaça à saúde pública no Distrito Federal. O que fez a Qualix, presidente? Desativou o forno, que demora 5 dias para ser desligado, e mais outros 5 dias para ser religado. E uma montanha de lixo, à base de 30 toneladas por dia, de lixo hospitalar, está sendo armazenada
inadequadamente lá na usina da Ceilândia. Eu estive lá na segunda-feira fazendo a primeira denúncia e acabo de vir de lá, senhor presidente. Em razão da frontal agressão às normas mínimas do meio ambiente, de proteção ao meio ambiente, o IBAMA acabou de interditar toda a área de funcionamento, porque o que nós vimos foram seringas espalhadas por toda a área onde estava amontoada essa montanha, garrotes para extração de sangue na veia de pacientes, remédios, frascos quebrado para todo lado. Senhor presidente, e mais grave ainda, o chorume, que é aquele líquido produzido quando vem a chuva, escoando por aquela montanha e dando numa rede de água, de captação de águas pluviais, que vai dar direto nos córregos que banham as chácaras limítrofes da usina do lixão da estrutural. Hoje, nós estivemos lá, senhor presidente, para acompanhar, juntamente com os fiscais do Ministério Público, o que foi feito de segunda-feira para cá. Uma maquiagem grosseira, uma lona dessa que é usada pelo MST, lona vagabunda, de pouca espessura, cobrindo aquela montanha de lixo, senhor presidente. Uma vala que não obedeceu os critérios mínimos de drenagem e de impermeabilização, recebendo dezenas de toneladas na terra, com risco de infiltração num terreno extremamente frágil, conforme a análise morfológica que já foi feita daquela região. Senhor presidente, em razão de todas essas agressões, veja Vossa Excelência o caos que a empresa Qualix, deputada Nilceia Machado, a Qualix está provocando uma situação de comoção social, diria para Vossa Excelência, de caos na saúde pública. São 40 dias, segundo falou ontem o doutor Flores, presidente da Belacap, perante a promotora Marta Oliveira, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, deputada Nilceia. Teremos mais 40 dias com o forno desligado. 30 toneladas de lixo hospitalar por dia, acumulados de forma absolutamente ilegal e irresponsável. A empresa Qualix, deputado Peniel Pacheco, para encerrar, criando com essas condições que ela está provocando, cria uma situação de encurralamento do governo para arrancar, tenho certeza, um contrato emergencial, quer de qualquer maneira prorrogar essa mamata de milhões de reais que já recebeu para cumprir cláusulas que jamais foram observadas daquele acordo celebrado no ano de 2000. Eu faço essa denúncia aqui da tribuna, senhor presidente, esperando que o governo assuma a sua responsabilidade, porque o que nós vimos foi uma verdadeira promiscuidade entre a Belacap, que seria a responsável maior para cobrar o contrato que não está sendo cumprido pela Qualix, e essa empresa privada que sequer se dignou a mandar um representante na audiência realizada ontem no Ministério Público. Muito obrigado por vossa complacência. Não havendo mais oradores pela ordem, inscritos. Você estava falando o que era? Não, eu parei aqui na Érica. Presidente Peniel, quero fazer uma questão de ordem. Com a palavra, o deputado João de Deus, para formular questão de ordem. Pois é, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência e aos demais parlamentares que estão na casa, que nós já temos quórum para poder deliberar sobre a questão dos nossos servidores, para que a gente possa votar o veto e, consequentemente, o projeto que ora foi assinado aqui pela nossa líder do governo. Então, faço um apelo, presidente. Todos os deputados, evidentemente, vão assinar o projeto. E eu faço um apelo àqueles que estão no plenário que venham, que os servidores estão todos nas galerias, observando quem está do lado deles, viu? Muito obrigado, deputado, pelo alerta de Vossa Excelência. Eu quero informar Vossa Excelência que nós temos ainda 2 oradores inscritos, que, concluída a falação desses parlamentares, nós estaremos procedendo à votação
desses referidos projetos. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra a deputada Anilceia Machado para formular a questão de ordem. Apenas para esclarecermos que, quanto às colocações feitas aqui pelo o deputado Augusto Carvalho, nós estaremos buscando, junto ao governo, os devidos esclarecimentos e evitando até darmos as explicações agora, considerando o apelo existente para apreciação do veto e do projeto que diz respeito aos servidores da Casa. Presidente Penel, só a título de esclarecimento e de informação para a Casa, apesar do presidente Lula ter liberado aquele rio de dinheiro para que o Aldo Rebelo fosse eleito presidente da Câmara, eu devo comunicar a Vossa Excelência que agora há pouco eu estava escutando a CBN e o Tomás Nonô está na frente do comunista lá, que foi ex-ministro partidário do PT, correligionário do PT. Agradeço as informações de Vossa Excelência e quero convidar o deputado Chico Vigilante para fazer uso da tribuna pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos assistindo aí, senhor presidente, esses últimos dias, um corre-corre desenfreado de parlamentares, de personalidades dessa cidade, de pessoas, a chamada troca partidária. E a demonstração é que as pessoas nesse país trocam de partido igual, com muito mais facilidade do que trocar de camisa. As pessoas têm muito mais dificuldade de escolher uma camisa para vestir do que escolher uma sigla partidária. Isso é preocupante, porque com esse tipo de prática você não consolida partidos no Brasil. E a democracia efetiva, ela vive da consolidação dos partidos. Portanto, deputado Odilon Aires, o que a gente assiste nesses últimos dias no país inteiro são as pessoas fazendo os cálculos, verificando qual é a sigla que ele vai se eleger com maior facilidade e correndo para se filiar nesses partidos. O Congresso Nacional Brasileiro não cumpriu o dever de casa, não fez a reforma partidária, a reforma política que deveria ter sido feita nesse país. A sociedade não pressionou também para que essa reforma acontecesse. E agora a gente está aí vendo essa farra partidária no nosso país. Isso é assim como que uma avalanche. Sabe, deputado Penel Pacheco, ela abrange a todos. Vai desde a extrema esquerda à extrema direita. Você tem pessoas da extrema esquerda trocando de partido pura e simplesmente pela questão da conveniência eleitoral. E tem gente da direita também fazendo a mesma troca por conveniência eleitoral. Eu espero que os eleitores sejam capazes de fazer a reforma que o Congresso não quis fazer. Que os eleitores verifiquem a falta de consistência de determinadas pessoas que fazem essas trocas com a facilidade que fazem. É preciso que a gente consolide efetivamente a vida partidária no Brasil. Que as pessoas sejam militantes de causas, militantes com história, militantes com convicção, militantes sabendo efetivamente qual é o rumo que eles querem para os seus partidos. Se nós verificarmos aqui mesmo nessa Câmara Legislativa a facilidade que tem acontecido da troca partidária, se verificarmos no Congresso Nacional o número de pessoas, tem gente que trocou de partido 3 vezes no dia. Ele amanheceu em um partido, almoçou em outro, jantou em outro, e no final, antes da meia-noite, já tinham voltado para o partido de origem.
sabe, deputado Era, que isso é uma bagunça. Isso não dá para continuar efetivamente desse jeito nesse país. Bem como eu acho que é muito importante que o deputado que tem a obrigação de ter convicção no que vota, é importante a gente ter convicção na hora de votar aqui na Câmara Legislativa. Eu que votei aqui no projeto dos servidores, vou continuar votando pela derrubada do veto. Eu particularmente não aceito o acordo que foi feito, porque o acordo teria que ter sido feito antes. O acordo tinha que ter sido feito antes e não depois. Portanto, eu espero que os 23 deputados e deputadas que vieram aqui e votaram naquele projeto, e aí dessa relação eu só desobrigo a deputada Unicef, porque ela votou contra, espero que a gente venha aqui e derrube o veto. Até porque está aí agora o projeto lá do Tribunal de Contas do Distrito Federal, né, dando um generoso aumento de 19%, onde a folha do Tribunal de Contas do Distrito Federal passará a ser, já é, e vai continuar sendo muito maior do que a da Câmara Legislativa. Tribunal de Contas do Distrito Federal, que não tem teto, é o único órgão no Brasil hoje que não tem teto. E tribunal, peço mais um minuto a Vossa Excelência, deputado Peniel. E Tribunal de Contas do Distrito Federal, pasmem os senhores e as senhoras aqui, e é importante que a imprensa preste atenção nessa decisão que o Tribunal de Contas do Distrito Federal vai tomar, onde eles vão aprovar uma resolução interna incorporando os quintos, coisa que já está proibido pela Constituição brasileira, mas que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, que inclusive não presta conta a ninguém, todo mundo sabe aqui a luta que nós travamos, né, deputado Odilon Aires, para que o Tribunal de Contas do Distrito Federal passasse a prestar conta para a Câmara Legislativa. E o interessante é que, depois de uma luta muito grande para que eles prestassem conta, as contas vieram e até hoje nós não apreciamos. As contas estão aqui, tem furos, tem questão grave naquela conta, e até hoje nós deputados, estamos abrindo mão de um papel nosso, que é de fiscalizar as contas, os gastos do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Portanto, eu espero que a gente venha efetivamente a cumprir aquilo que a lei orgânica e a Constituição nos obriga e venhamos a fiscalizar as contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra a deputada Nilceia Machado para formular questão de ordem. Apenas para esclarecimento, senhor presidente, houve uma reunião de líderes e está havendo um diálogo, deputado Chico Vigilante, com o sindical desde a semana passada, no sentido de construirmos uma alternativa que todos os parlamentares pudessem estar concordando e também que os servidores concordassem com a decisão dos parlamentares. E nessas conversas nós chegamos ao seguinte entendimento, e nós queremos inclusive externar a nossa admiração, o nosso respeito aos servidores que tiveram entendimento da possibilidade da votação na data de hoje do projeto, resguardando os 15%, fazendo com que os efeitos financeiros sejam a partir de 1º de outubro. Portanto, perdendo o efeito, o projeto anterior, que foi motivo de veto e que nós teríamos aí o acordo para mantê-lo. Em relação ao Tribunal de Contas, nós já construímos 2 emendas, alterando o percentual de 19%, como veio na mensagem original, passando para 15%, como é o entendimento do próprio governo, que já se manifestou quanto à impossibilidade de concordar com o aumento diferenciado do Tribunal de Contas. Portanto, foi construído esse entendimento. O projeto está em condições de ser votado, bem como o veto, há um acordo para que ele seja mantido, e nós concluímos com um bom resultado, um resultado satisfatório para os servidores, que terão aí os efeitos financeiros a partir de 1º de outubro, consequentemente, a partir do próximo contra-cheque já estariam inseridos os 15%.
Há ainda uma oradora inscrita. Eu pergunto à deputada Arlete Sampaio se deseja fazer uso da palavra. Ante a recusa da deputada, nós encerramos o comunicado de parlamentares e passaremos à ordem do dia. Convido o deputado Odilon Aires para tomar assento à mesa e secretariar os trabalhos. Solicito ao senhor deputado que proceda à chamada nominal dos senhores parlamentares para verificação de quórum. Deputado Agrício Braga, presente. Deputado Aguinaldo Jesus, ausente. Deputada Nicéia Machado, presente. Deputada Arlete, ausente. Deputado Augusto Carvalho, presente. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Érica, presente. Deputado Eurídice Brito, ausente. Deputado Expedito Bandeira, presente. Deputada Evelise, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputada Maria da Guia, ausente. Deputado Edilon Aires, presente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Wilson Lima, ausente. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Deputado Benício Tavares, presente. Está faltando um. Está faltando um aí. Cadê a Arlete? Ah, tá. Pede para mim ler. Há número regimental para discussão das matérias. Solicito ao senhor secretário Deputado. que proceda à leitura do expediente sobre a mesa. 13 deputados. Dá para votar. 13. Projeto de Lei 2005, vários deputados dispõem sobre a convalidação e a atualização do plano de cargos, carreira e remuneração do servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal das Providências. Essa presidência indaga dos senhores líderes se há acordo para a inversão de pauta e a votação imediata do item de número 24. Há acordo, senhor presidente. A deputada líder do governo, a Nicéia Machado, confirma acordo. Solicita a líder do PT que se PMDB pronuncie. também confirma. Deputado do PMDB confirma. Deputado João de Deus confirma participação no acordo. Há algum deputado que queira opor restrição à votação desse projeto? Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Senhor presidente, me corrija se eu estiver errada, e esse item diz respeito à apreciação do veto. Nós gostaríamos, senhor presidente, de, a partir de uma convocação de uma sessão extraordinária, votarmos em primeiro lugar o projeto que foi reapresentado conforme prevê o regimento. Senhora deputada líder do PT, essa presidência tem a informar que, como se trata de matéria correlata e considerando que o veto ainda não foi apreciado, torna-se impossível uma votação antecipada de um projeto cuja apreciação e deliberação se acha pendente. Então, após a apreciação do veto, mantido ou derrubado o veto, nós poderemos decidir se esta casa deve ou não votar a matéria mencionada por Vossa Excelência. Então, eu convoco os senhores deputados para apreciação do item de número 24 e solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do mesmo. Apreciação ao veto total projeto de lei 2027-2005, mensagem 125-2005, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a convalidação e a atualização do plano de cargos,
carreira e remuneração do servidor da Câmara Legislativa e da outras providências. Convido o deputado Chico Leite, membro da Comissão de Constituição e Justiça, a proferir a leitura do relatório do veto. Com a palavra o senhor relator. Senhor presidente, apenas como relator ad hoc, é isso que o relator é o presidente Brunelli, que não se encontra presente, senhor presidente. Assim o farei na qualidade de vice-presidente como relator ad hoc. Trata-se do projeto de lei número 2027 de 2005, que, aspas, dispõe sobre a convalidação e atualização do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das outras providências. Por intermédio da mensagem número 258, de 5 de setembro de 2005, o governador federal comunicou à presidência desta Casa o motivo do veto total aposto ao projeto de lei em epígrafe nos seus parágrafos 1º do artigo 74 da Lei Orgânica Federal. Na justificação, senhor presidente, senhor presidente, diz Sua Excelência ao senhor governador que a iniciativa infringe o artigo 42, parágrafo 5º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que não autoriza a despesa com reajuste de servidores e, em consequência, infringe os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Demais, após noticiar o desencadeamento já presente em reivindicações por parte de inúmeras carreiras de servidores do Poder Executivo, ansiosos por idêntico tratamento àquele conferido aos integrantes desta Casa. Situação essa que não permite solução no presente momento. Em tramitação nessa Casa, o projeto foi instruído com parecer de ordenadores de despesa, que conclui em síntese pela adequação da iniciativa dos pertinentes ditames constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto à destino de recursos para a concessão do reajuste aos servidores. Recebeu pareceres favoráveis também da COF, da Comissão de Assuntos Sociais e da CCJ, e foi aprovado em plenário. Encaminhado ao senhor governador, recebeu o veto total pelos motivos já expendidos. Eram essas considerações que julgávamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto em questão. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada das senhoras e senhores parlamentares para apreciação do veto do senhor governador. Informo aos deputados que a votação se dará por escrutínio secreto. Os deputados deverão dirigir-se à cabine e aqueles que desejarem votar favoravelmente ao veto, votarão sim. E os que desejarem votar contrariamente ao veto, deverão votar não. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores parlamentares. Com a palavra o deputado Chico Vigilante para discutir a matéria. Não, ele vai querer botar um Marcelo na parede. Senhor presidente, se tem uma coisa que eu pauto a minha vida é pela coerência. No dia da votação desse projeto aqui em plenário, foi apresentadas as planilhas pela direção da Câmara Legislativa, pela mesa diretora. Foi dito que tinha o dinheiro para pagar. Foi dito que não tinha nenhum problema com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. E foi votado o reajuste de 15%. Eu me posicionei aqui dessa tribuna, dizendo que eu achava que o mais importante naquele momento, ao invés de votar o projeto, seria prosseguir um processo, buscar um processo de negociação com o governo do Distrito Federal. Não aceitaram. 23 deputados disseram que não tinha necessidade de conversa nenhuma e que deveríamos votar o projeto. E que se viesse o veto,
iríamos derrubar o veto. Foi isso que foi dito aqui, por 23 deputados. Eu pergunto aos senhores e às senhoras aqui, o que mudou daquele dia para cá? Me aponte uma mudança. O que houve? O que aconteceu no Distrito Federal? Não aconteceu absolutamente nada. Aí o governo do Distrito Federal veta o projeto, diz que não aceita o projeto, manda um outro projeto dizendo que dá o reajuste a partir de outubro. E aí nós, deputados aqui, estamos assumindo a posição de que não tinha acontecido nada, de que a gente não tinha votado nada, e agora faz um projeto de faz de conta, que é o projeto que interessa à vontade do governador do Distrito Federal. Eu pergunto, cadê a coerência? Aonde está a coerência? De nós que votamos o projeto, e que eu desafiei aqui, que tivéssemos coragem para derrubar o veto. Pois bem, já conversei com a líder do meu partido. Eu quero o direito de derrubar o veto. Eu não vou votar na manutenção do veto. O tempo de Vossa Excelência está encerrado. Solicito a Vossa Excelência que conclua, por favor, o pronunciamento. Deputado Peniel Pacheco, eu não vou votar a manutenção do veto, porque eu não estava errado quando votei pelo reajuste dos servidores. Votar a manutenção do veto é dizer que eu votei aqui sem saber o que eu estava votando. E eu assumi o ônus de estar votando com os servidores. Sabia muito bem o que estava fazendo. Tinha clareza do que estava fazendo. Portanto, eu não voto para agradar ninguém, nem voto para fazer de conta que estou votando. Portanto, eu não aceito a questão da manutenção do veto. Eu vou votar pela derrubada do veto. Se tiver somente um voto ali, é o meu, pela derrubada do veto. Porque eu alertei aqui dessa tribuna todas as consequências da votação que a gente estava votando naquele dia. Todo mundo avaliou, achou que valia a pena correr o risco de votar. Votamos, não votei errado, não volto atrás, vou derrubar o veto. Eu desejo informar que esta casa é uma casa democrática e as decisões são tomadas por maioria de voto. Provavelmente, caso esse projeto não tivesse sido votado, nós não estivéssemos aqui hoje votando esse acordo. Então, eu quero alertar os servidores desta casa, aos funcionários desta casa, aos deputados desta casa, que tudo o que tem ocorrido aqui é um esforço coletivo de todos os parlamentares no sentido de viabilizar aquilo que está sendo entendido como melhor para os servidores do Poder Legislativo do Distrito Federal. Portanto, as decisões tomadas por esse plenário foram democráticas e acolhidas, assim como o pronunciamento do deputado que tem o direito de manifestar suas opiniões. Concedo a palavra à deputada Arlete Sampaio para discutir a matéria. Eu também vou. Senhor presidente, Eu também vou. senhoras e senhores parlamentares, servidores da casa, senhoras e senhores. A minha posição diante dessa votação, ela é iluminada pela posição que os servidores, através dos seus sindicatos, manifestaram aqui. Se há um acordo para permitir um reajuste aos servidores, mesmo que não seja exatamente nos termos pretendidos anteriormente, eu acho que nós devemos estar todo mundo aqui votando para configurar esse acordo e trazer aos servidores os ganhos que eles querem. Por isso, neste momento eu não me posiciono nem a favor nem contra o veto, mas eu me posiciono pela Constituição e pela formalização e pela aprovação de um acordo que beneficie os servidores. Então, por isso, eu vou votar pelo acordo que foi instituído entre os servidores e a mesa dessa casa, que significa dizer, nós vamos votar logo a seguir um projeto de lei que autoriza o reajuste salarial de todos os servidores dessa casa. Muito obrigada. Presidente, é uma questão de ordem, por gentileza.
A palavra ao deputado Benício Tavares para formular questão de ordem. Presidente, eu faria um apelo a Vossa Excelência que pudesse encaminhar a votação, porque nós estamos com um prazo limite de filiações e alguns parlamentares precisam se ausentar por conta do cartório eleitoral. Então, nesse sentido, eu faço um apelo aos parlamentares para que os deixasse para, logo após a votação, a gente pudesse usar a palavra. Essa presidência cumpre o direito regimental dos deputados fazerem uso para discutir a matéria. Eu peço só aos parlamentares que sejam breves em suas manifestações, no sentido de não prejudicar o andamento da votação e, portanto, asseguro o direito daqueles que desejarem fazer uso da palavra. Com a palavra, a deputada Érica. Senhor presidente, apenas para deixar claro que nós assinamos sim o projeto. Assinamos sim um projeto, seguindo a deliberação da categoria, que é o que nos pauta. Nós não pretendemos substituir a categoria, mas representá-la. Se a categoria decidiu, nos seus fóruns legítimos, que esse projeto está de acordo com os seus interesses, a bancada do Partido dos Trabalhadores está colocando sua assinatura, até porque para esta matéria voltar à apreciação desta casa pelo regimento precisa de 13 assinaturas. Portanto, sem as assinaturas do PT, não teríamos como estar reavaliando neste exercício de 2005 o reajuste dos servidores. Trabalhamos sim na perspectiva da derrubada do veto. Por todos os encaminhamentos e as discussões que aconteceram nesta casa, chegamos à conclusão que só o nosso voto seria insuficiente para derrubar o veto, que precisamos de 13 votos não para que o veto fosse derrubado. E em função disso achamos que estes servidores não podem ficar sem reajuste este ano, não podem esperar o ano que vem para terem reajuste de 15%, quaisquer que sejam, e que a negociação deve continuar avançando, até para que seja resgatado um direito que ainda permanece no Tribunal de Contas, que é o direito da venda dos 10 dias de férias, dentre outros. E esta negociação deve continuar sendo pautada nesta casa, para que sejam corrigidas todas as distorções. E aqui dizemos também que a nossa posição é que, historicamente, o Tribunal não tem reajuste ou tem um percentual de salário maior que os funcionários da Câmara. E se depender de nós, também não terá este ano. É isso que eu queria falar, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Augusto Carvalho para a discussão da matéria. Tentarei ser breve, senhor presidente, mas não posso deixar aqui de dizer que parlamento, debate político, acordo é busca de mediação entre os protagonistas que se colocam nos diversos campos da mesa de negociação. Ora, querer insinuar que quem estava votando de uma maneira A e que agora, em razão da evolução do debate, em razão de uma posição a que chegou o sindicato da categoria, juntamente com os parlamentares do governo e das oposições, dizer que não estávamos sabendo, ou que poderíamos insinuar que não estávamos de acordo com a proposta anterior, é abusar da inteligência, senhor presidente. Por isso, se os sindicatos, entendendo que esse é o melhor acordo, do que uma demanda prolongada que se sabe quando que vai resumir nos tribunais desse país, recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, enfim. Então, senhor presidente, nesse sentido, em razão de um apoiamento necessário, de 13 votos inclusive, nós somos favoráveis ao acordo que foi costurado para que a decisão passe a viger a partir de 1º de outubro. Por isso, vamos manter o veto no sentido de construir o projeto posterior de reajuste dos servidores da Casa. Obrigado. Em votação, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada nominal dos senhores parlamentares. Deputado Agrício Braga. Presente e votando. Deputada Aguinaldo Jesus. Deputada Nilcé Machado. Presente e votando. Deputada Arlete Sampaio. Presente e votando.
Deputada Benício Tavares, presente e votando. Você quer, Castanho? Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta, ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente e votando. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Érica Cocai, presente e votando. Deputado Eurides Brito, ausente. Deputado Expedito Bandeira, presente e votando. Deputada Evelise Long, presente e votando. Deputado João de Deus, presente e votando. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputada Maria da Guia, ausente. Deputado Edilon Aires, presente e votando. Bota o meu aí. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente e votando. Deputado Wilson Lima, ausente. Deputado Fábio Barcelos, presente e votando. Está faltando um. Quer dizer, chama o Paulo. E o Chico Leite também. O Chico Leite não está aí não. O Chico Leite foi embora. Deputado Paulo Tadeu, presente e votando. Cadê o deputado? Deputado Augusto Carvalho, presente e votando. Vigão, parabéns, viu, Vigão? Sorte, sorte, sorte. Presente votando. Presente votando, presidente. Tá aqui, ó. Vidas. Pronto? É. Tá entregue, bem? Tá entregue, meu querido. Eu quero que você me dê uma via dessa. Solicito, senhor deputado secretário da mesa, que proceda a contagem dos envelopes. Eu estou querendo viajar, mas eu posso viajar? Pode viajar. (14 deputados votantes). Votaram 14 senhores parlamentares. Solicito, senhor secretário, que proceda à conferência das sobrecartas. (14). 14 deputados presentes, 14 votos foram encontrados. Solicito, senhor secretário, que proceda à apuração. Não, deu não. Aí o Vigão estava votando. Se apareceu o Vigão. Posso votar, ele? 12 sim e 2 não. Um do Chico, né, Chico? Solicito. Bota aqui. 12 sim, 2 não. Pronto. Ausentes são? Não, antes é feio. 14, tá certo. 10 ausentes, 10 ausentes. 10. Derrubou? Manteve. Manteve. Só manteve. Então não, pô? Não. Mas que eu não entendi. Mantido, né? O veto do senhor governador foi mantido por 12 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção, havendo 10 ausências. Convido o senhor presidente desta casa, deputado Fábio Barcelos, para assumir a presidência dos trabalhos. Oi? Primeiro e segundo turno, havia um acordo para isso?
gostaria de saber dos líderes já há acordo para a votação do projeto, primeiro e segundo turno. Ok. Eu gostaria também que as lideranças se manifestassem para as suas bases no encaminhamento da votação. Líder do governo, com a palavra. Senhor presidente, há acordo para que nós possamos, sem prejuízo da pauta da sessão extraordinária ou da sessão ordinária, que nós possamos votar extraordinariamente o projeto que trata do aumento dos servidores, bem como a convalidação dos atos praticados por esta casa. Por favor, com a palavra, a líder do Partido dos Trabalhadores, deputada Senhor Érica Cocai. presidente, acordo para que o projeto apresentado, que versa sobre a convalidação de projetos de resolução, atos de resolução desta casa e do reajuste de servidores, seja votado em primeiro e segundo turno hoje, para que possamos obter a sanção do governador, no mais tardar no dia de amanhã, e viabilizar o pagamento já no mês de outubro. Senhor presidente, o PDT confirma a participação do acordo para a votação imediata do projeto que atende os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O PFL segue a mesma linha, informando aos parlamentares que encerrarei a sessão, chamando a sessão extraordinária para logo em seguida. Está encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos a sessão extraordinária da Câmara Legislativa, com um item de pauta. Solicito ao nobre deputado Peniel Pacheco que leia o projeto e faça chamada dos parlamentares para votação. Projeto de Lei 2114 de 2005, que dispõe sobre a convalidação e atualização do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. Da CCJ, Solicito ao nobre deputado Odilon Aires para emitir parecer pela COF. Tem 14 assinaturas. Informa que o projeto tem 14 assinaturas. Informando ainda que o projeto conta com 14 assinaturas de parlamentares. É daquele jeitinho que você só toca, Projeto de lei número PL 2114-2005, de vários deputados, dispõe sobre a convalidação e atualização do plano de cargos, carreira e remuneração do servidor da Câmara Legislativa e da outras providências. Senhor presidente, peço permissão para proferir o voto oral. Diante do exposto, senhor presidente, somos pela admissibilidade no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de lei ora apresentado, senhor presidente. Eu voto. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação pelo processo simbólico, os parlamentares que aprovam o parecer da COF permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com 14 parlamentares presentes. Solicito ao deputado Chico Vigilante que emita parecer pela CCJ. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei 2114 de 2005, de vários deputados, que dispõe sobre a convalidação e autorização do plano e atualização do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. Ficam convalidados, sendo válidas as relações jurídicas já constituídas ou delas decorrente o seguinte dispositivo: a resolução número 197 de 2003, o parágrafo único do artigo 2º da resolução 201 de 2003, o artigo 9º, artigo 10º, artigo 13º, artigo 14º, 15º, 46º, 47º, 48º, 49º e 50º, e o 52º da resolução número 202 de 2003. A resolução número 2004 de 2003. As tabelas de remuneração do quadro de pessoal da Câmara Legislativa ficam corrigidas em 15%. Projeto do ponto de vista da constitucionalidade da técnica legislativa, não há nenhum óbice à sua tramitação. Portanto, o nosso voto é pela constitucionalidade e juridicidade do referido projeto, senhor presidente.
Em discussão, não havendo quem queira discutir o parecer da CCJ em votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam o referido parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com 14 parlamentares em presente. Solicito ao nobre deputado Peniel Pacheco, terceiro secretário dessa casa, que emita parecer pela mesa diretora. Senhor presidente, chega à mesa diretora desta casa projeto de lei de autoria de vários parlamentares, mais especificamente contando com 14 assinaturas, projeto de lei 2114, que dispõe sobre a convalidação e atualização do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. Senhor presidente, a presente proposição tem por escopo assegurar aos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal a reposição das perdas salariais com a correção dos respectivos salários e oportunizando, inclusive, através de exigência legal, a convalidação dos projetos de resolução já anteriormente aprovados por esta Casa e que necessitam, em razão do que estabelece a Constituição brasileira, ser refeita através de projeto de lei, não de projeto de resolução. Em razão das considerações feitas, a mesa diretora é favorável à aprovação do presente projeto de lei, considerando que não fere os dispositivos legais para entrar em vigor tão logo seja publicada. Em discussão, parecer da mesa diretora, não havendo quem queira discutir, em votação, mesmo que se dá pelo processo simbólico, os parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado com 14 parlamentares presentes. Em discussão, projeto em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam o projeto em primeiro turno permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeiro turno o referido projeto. Senhor presidente. Com 14 votos. Senhor presidente, senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, nome do deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, considerando que já houve um acordo das lideranças presentes neste plenário e a presença de 14 parlamentares, eu solicito a Vossa Excelência que, ao encerrar esta sessão, convoque imediatamente sessão extraordinária para convocação com dispensa do interstício para que possamos imediatamente votar o projeto em segundo turno. Está acatada a solicitação de Vossa Excelência. Informo que encerrarei a sessão, chamando a sessão extraordinária logo em seguida. Está encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, abrimos sessão extraordinária da Câmara Legislativa com um item de pauta. Solicito o nobre deputado Peniel Pacheco, terceiro secretário dessa Casa, que faça a leitura do mesmo. Votação em segundo turno do projeto de lei 2114/2005, que dispõe de autoria de vários deputados, que dispõe sobre a convalidação e atualização do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam a referida matéria permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em segundo turno o projeto que diz respeito aos servidores da Casa. Ao mesmo tempo que dispenso o interstício e dou como lida a redação final. Lida e aprovado. Dou parabéns aos servidores, informando que amanhã, com a líder do governo e o secretário de Assuntos Parlamentares, iremos ao governador do Distrito Federal para que tiremos a sanção na mesma hora. Parabéns aos senhores que souberam negociar e souberam unidos reivindicar aquilo que lhe é de direito. Parabéns, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, nobre deputado Peniel Pacheco, terceiro secretário dessa Casa. Senhor presidente, eu quero parabenizar as lideranças partidárias desta Casa. Quero parabenizar a luta dos servidores que entenderam a estratégia desta Casa em forçar a votação de um projeto que garantisse a reposição das perdas salariais e que, mediante a aprovação do projeto e após o veto aposto ao projeto, entendeu que poderia, sim, em melhores condições, negociar para assegurar o índice inicialmente pleiteado pelos servidores desta Casa. Todos estão de parabéns, acho que essa Casa deu uma demonstração de maturidade e, ao mesmo tempo, de força, garantindo aos servidores
o índice de reajuste salarial compatível com as necessidades dos mesmos. Era o que eu queria dizer. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto foi aprovado com 14 parlamentares presentes, no momento em que, parabenizando novamente o servidor dessa casa, está encerrada a presente sessão.